Muito bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. A nossa videoaula de hoje vai falar a respeito de estrutura e formação das palavras. Mas antes de ir ao vídeo, gostaria de pedir o seu apoio para que você curtisse esse vídeo e compartilhasse também com a maior parte, o maior número de amigos que você conseguir, ok? Já agradeço esse apoio, já agradeço por você estar assistindo essa videoaula e os objetivos da videoaula de hoje são os seguintes. Em primeiro lugar, conhecer as estruturas menores que compõem as palavras e, em segundo lugar, conhecer e compreender os processos de formação das palavras conforme as pequenas estruturas que as compõem, né? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer a vocês que os elementos mórficos, olha esse nome, elementos mórficos, são aqueles que compõem, são as pequenas partes que compõem as palavras. Quando a gente fala de radical, de raiz, de sufixo, de prefixo, na verdade a gente vai estar falando de elementos mórficos. Eu tenho aqui na tela então um breve resumo dos elementos mórficos que a gente vai tratar a respeito deles, né, nesse vídeo. Olha só, os elementos mórficos então que a gente vai estudar hoje: radical e raiz, vogal temática, tema, desinências e afixos. Bom, a respeito disso aí, vocês já ouviram falar, né, no ensino médio ou no ensino fundamental, mas a gente vai utilizar esse vídeo de hoje para dar uma recordada, né? Afinal de contas, nem tudo que a gente estuda, a gente guarda por muitos anos na cabeça. Bom, em primeiro lugar, falar um pouco para vocês a respeito do radical ou da raiz. A gente pode dizer que o radical ou a raiz da palavra é aquela parte que nunca se altera, que não muda, e é a parte que vai carregar o significado, a etimologia, a origem da palavra. Então, vamos supor então, né, que a gente tenha um verbo e um substantivo, e esse verbo e esse substantivo vão ter aí, né, uma parte que não se altera, vão ter um radical. Olha só os exemplos que eu tenho aqui para vocês. Então, sistematizando, né, radical e raiz. O radical, também chamado de morfema lexical, é a parte fundamental da palavra, definindo o seu significado principal. A raiz é também a base de significação mais irredutível de uma palavra. Na coluna da esquerda, nós temos o verbo cantar, nós temos o substantivo cantiga e o substantivo cantos. Vejam só que todos os três possuem o mesmo radical, que vai até o cante, destacado em laranja. Na nossa coluna ao lado direito, nós temos as palavras ferramenta, ferradura e ferrovia. Todas as três apresentam o mesmo radical, FE-RR, esse radical que não se altera. Então, olha só, essa ideia do radical que a gente guarde muito bem. É aquela parte da estrutura da palavra que nunca se altera. Ela é fixa, permanente, e a este radical nós temos a junção de outras estruturas, que são chamadas de afixos, prefixos, sufixos, desinências. O resto do significado da palavra vai se juntar a esse radical. Raiz é um pouco mais ligado à etimologia, à origem, né? Raiz e radical, muitas vezes ali podem se confundir, mas na verdade eles são tratados como a mesma coisa. Agora, a gente vai passar a falar sobre a vogal temática. A vogal temática geralmente se une ao radical ou à raiz de uma palavra. A vogal temática não é, olhem só, prestem bem atenção, vogal temática não serve para definir gênero, nem masculino e nem feminino. Tá? Por que muita gente confunde isso? Porque a vogal temática é a vogal O e a vogal A, dentro, né, de um contexto, dentro de um substantivo. Mas, poxa, professor, como assim a vogal temática não define gênero? Se ela pode ser o O ou se ela pode ser o A? Vamos para a tela que eu vou te explicar melhor essa questão. Olha só, vogal temática. As vogais temáticas ocorrem entre um radical e uma desinência. Ocorrendo em verbos, são chamadas de vogais temáticas verbais. Ocorrendo em nomes, são chamadas de vogais temáticas nominais. Então, do nosso lado esquerdo, nós temos algumas vogais temáticas verbais. O verbo falar, entender e dividir. Nós temos a vogal temática A vogal temática e a vogal temática I. Para os verbos, a vogal temática A, E e I indicam a flexão, primeira
conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação. Os verbos terminados em ar, em er e ir. A vogal temática, então, me indica a qual conjugação pertence um verbo. Na coluna da direita, nós temos as vogais temáticas o e a, daquela forma como eu havia dito a vocês. Olha só, livro, pasta, caderno. Essas vogais temáticas não indicam gênero. Essas vogais temáticas indicam apenas, o tema, que é o próximo assunto que a gente vai falar agora. Então, a vogal temática, no caso aí dos substantivos, ela não indica gênero. Ela apenas se liga à raiz ou ao radical da palavra para indicar o tema. Então, o tema é o assunto sobre o qual a gente vai falar agora. O tema nada mais é do que a junção da raiz à sua vogal temática. Então, nós temos temas nos verbos e temos tema nos substantivos. Então, a gente tem a vogal temática verbal e a vogal temática nominal. Essa palavra nominal, geralmente, nós utilizamos quando estamos nos referindo a substantivos. Vamos ao tema. Tema é o nome dado à junção do radical com a vogal temática. Nas palavras em que não há vogal temática, o tema e o radical estão representados no mesmo elemento. Olha só na coluna da esquerda, os temas verbais: falar, entender e dividir. Nós temos os verbos falar, entender e dividir. O radical está em laranja e a vogal temática está em amarelo. Vejam vocês, que fala é o tema do verbo falar. Entender é o tema do verbo entender e divide é o tema do verbo dividir. Tema, o que é? É a vogal temática somada à raiz. Lembrando que essa vogal temática A, E e I me indicam, no caso dos verbos aí, a conjugação. Falar, primeira conjugação, entender, segunda, dividir, terceira. Vamos para a coluna da direita agora. Livros, pastas e cadernos. Agora nós temos os temas nominais. O tema é livro, é pasta e caderno. Então a gente tem aqui as diferenças, entre tema verbal e tema nominal. Só que agora, como eu falei para vocês que o O e o A não indica gênero quando funciona como vogal temática, aí surge aquela dúvida, Mas professor, o que é que vai funcionar então como gênero? A única coisa que vai funcionar como gênero são as desinências. Agora sim, quando a gente fala em desinências, vamos entrar num mundo mais amplo, mais vasto em relação ao processo de formação das palavras. Então, o que a gente percebeu até agora? Na hora que você vai compor uma palavra, o que é que existe nela? A raiz, a vogal temática e, colada nessa vogal temática, uma desinência. Para que servem as desinências? Vamos ver. As desinências são morfemas que indicam os tipos de flexão que uma palavra pode sofrer. Tal como as vogais temáticas, as desinências são chamadas de nominais, quando se referem a nomes, e de verbais, quando se referem a verbos. Eu gostaria de começar aqui com vocês falando a respeito das desinências nominais. Estas sim, as desinências nominais vão indicar para nós o gênero, masculino ou feminino. Temos aqui na tela alguns exemplos para vocês. Vejam só. As desinências nominais indicam a possibilidade de flexão em gênero, feminino e masculino, e também em número, singular e plural. Nós temos aqui um substantivo simples, amigo, amiga, também no plural, amigos e amigas. Vejam aqui em amarelo. Nós temos aqui em amarelo uma desinência nominal, Amigo, amiga. Nesse caso, o O e o A definem gênero. Amigo, masculino, amiga, feminino. E lá nas duas últimas palavras, amigos e amigas, nós temos o S, que é uma desinência que vai indicar plural, tá bom? Então, a gente tem aqui dois tipos de desinência. Uma que indica gênero e a outra que indica número, singular e plural. Agora, quando a gente passa a falar de desinências nos verbos, o assunto vai ficar um pouquinho mais complexo e mais extenso, porque as desinências nos verbos vão me indicar o tempo, presente, pretérito, futuro, vão me indicar a pessoa, primeira pessoa, segunda e terceira, e vão me indicar também o número, singular ou plural.
vamos para a tela que a gente vai definir isso de um modo mais sistematizado, né? As desinências verbais indicam a possibilidade de flexão em modo, indicativo, subjuntivo e imperativo, em tempo, pretérito, presente e futuro, em número, singular e plural, e em pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa gramatical. Portanto, elas classificam-se em modo temporais e número pessoais. Vejam só, as desinências modo temporais vão indicar o modo e o tempo. As número pessoais vão me indicar número e a pessoa. Então vamos falar um pouquinho das modotemporais, as desinências modotemporais. Tem aqui também alguns exemplos, olhem só. Vá e ia indicam o pretérito imperfeito do indicativo. Falava, corria. Então essa terminação vá e essa terminação ia são desinências que indicam o pretérito, tá? Esse aí é um modo e um tempo. A desinência ará indica o pretérito mais que perfeito do indicativo. Falara e correra. E o se, dois sz, indica o pretérito imperfeito do subjuntivo. Se eu falasse, se eu corresse. Lembrando aí que todos os verbos estão na primeira pessoa. Eu falava, eu corria, eu falara, eu correra, que eu falasse, que eu corresse, ou se eu falasse, se eu corresse. Agora a gente vai falar um pouquinho das desinências número pessoais, aquela que indicam as pessoas, primeira, segunda e terceira, do singular ou do plural, e também o singular ou plural, né? Se tem uma só pessoa ou se são mais pessoas que participam do discurso. Vamos lá. As desinências número pessoais. O indica a primeira pessoa do singular. Eu falo, eu corro. Por exemplo, outra aqui, mos, indica a primeira pessoa do plural. Nós falamos ou nós corremos. E o is, que indica a segunda pessoa do plural, que é vós. Vós falais ou vós correis. Bom, falado a respeito todas dessas estruturas, a gente vai passar para a nossa última parte, nosso último ponto, que são os afixos. Os afixos nada mais são do que os benditos prefixos e sufixos das palavras. Vamos falar um pouquinho a respeito dele aqui na tela. Olha só, os prefixos e os sufixos são afixos, ou seja, são elementos que se juntam a uma palavra para a formação de outra. Os prefixos aparecem antes do radical das palavras. Os sufixos aparecem depois do radical das palavras. Ambos promovem a alteração do sentido da palavra, formando um novo vocábulo derivado. Então aqui eu tenho alguns exemplos de prefixo. O próprio nome já diz ali na tela, prefixo é aquela parte da palavra que vem antes. Então eu tenho alguns exemplos aqui para vocês, olhem só. Desigual, infeliz, refazer, ultrapassar, autobiografia, percorrer, piscicultura e semicírculo. Nós temos vários exemplos de prefixos aí. Des mais igual, in mais feliz, re mais fazer, ultra mais passar, auto mais biografia, per mais correr, pisci mais cultura e semi mais círculo. Lembrando aqui vocês que os prefixos e os sufixos têm também os seus significados. Como a gente viu na tela, semi quer dizer metade, ultra quer dizer adiantar, né? Passar à frente. Então, o significado das palavras, além da gente ter na raiz, nós temos também no seu prefixo ou no seu sufixo. Por falar do sufixo, vamos à tela dos sufixos para a gente poder encerrar aqui. Olha só, caprichar, normalmente, lavável, artista, ateísmo, pedreiro, lavatório e pastagem. Nós temos então capricho mais ar, normal mais mente, lavar mais véu, arte mais ista, ateu mais ismo, pedra mais eiro, lavar mais tório e pastar mais agem.
Esses são então os nossos pontos principais da aula de hoje. Na próxima videoaula eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de prefixo e sufixo que a gente tem e sobre determinados processos de formação das palavras, que são um pouquinho mais complexos na língua portuguesa. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você curtiu, deixa o seu like, deixa o seu comentário aí e também sugestões para as próximas videoaulas. Um grande abraço e até a próxima!